Olá, estamos no penúltimo módulo da nossa apostila. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre as representações dos poliedros num plano, né? Então, o que são poliedros? Serão formas geométricas em 3 dimensões, largura, comprimento, altura. E aí pode ser classificado como um prisma, um paralelepípedo, né? Uma pirâmide, que tem, no caso, faces planas, utilizando, no caso, essas formas geométricas que eu havia citado acima. Neste caso aqui, para iniciar a nossa aula, fala o seguinte aqui, ó. Olhando na imagem, nós temos a seguinte situação, né? O prédio onde funciona o Congresso Nacional Brasileiro, conhecido como Palácio Nereu Ramos, está localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, local de trabalho dos deputados federais e senadores. Ele é o símbolo do poder legislativo, que com os poderes do executivo e judiciário torna o governo democrático no nosso país. Então, temos assim duas perguntinhas básicas para nós começarmos a entender aqui outros conceitos, né? As duas imagens, embora retratam a mesma construção, mostram aspectos diferentes do prédio do Congresso. Então, o que nós temos aí na nossa imagem? Deixa eu ver um pouquinho a tela aqui. Ó. Nós temos aqui duas imagens, olhando esta e esta outra. Então, a pergunta, o que difere ou o que diferencia uma da outra, né? Que uma foi tirada na parte de cima, né? Olhando da parte superior, e a outra foi na parte frontal. Essas são as coisas que diferenciam. E aí, o que nós podemos indicar elementos que podem ser observados em uma das fotografias, mas não na outra? Então, assim, por exemplo, olhando de cada referencial, se nós pegarmos, no caso, uma para outra aqui, gente, a primeira, por exemplo, no caso aqui, tirando a parte de cima, não dá para ver a parte lateral, que representa, no caso aí, essa construção. Olhando pela parte superior, eu não consigo ver a parte lateral. E enquanto nessa outra, eu vendo a parte frontal, no caso aqui, eu não consigo verificar a parte superior. Então essas são algumas das situações que se diferenciam. Poderíamos aqui elencar outras, mas essas duas já dá para vocês terem um embasamento legal. Vamos agora aqui falar um pouquinho sobre as vistas, tá? Então é o seguinte, as fotografias que analisou na abertura desse módulo foram tiradas de diferentes ângulos. Por isso, cada uma delas mostra uma vista diferente do prédio do Congresso. Alguns elementos do prédio edificados em uma vista não aparecem na outra. Assim, as duas imagens são complementares. Observando duas vistas, podemos ter uma ideia melhor do prédio como um todo. Nessa sessão, vamos estudar detalhes que devem ser observados quando desenhados vistas de um sólido com maior ênfase para a vista de um poliedro. Observe o poliedro, que está construído aí com 4 cubos idênticos. Nessa figura, o poliedro foi representado por meio de um único desenho, que procura transmitir ao observador uma noção de profundidade. Ao contrário disso, a habilitação de vista usam 3 desenhos para representar um poliedro associado da figura plana, sem noção de profundidade. Para entender isso, esse tipo de implementação, imagine se fôssemos iluminar um poliedro de diferentes posições, uma sombra projetada de determinados planos. Por exemplo, aqui, gente, ó, planos aqui, ó. Se for iluminado nesse sentido aqui, no sentido,
no caso aqui, ó. Nesse sentido, tem uma sombra aqui, gente, por trás, né? Então aqui teremos chamada vista frontal, ou seja, isso aqui é chamada vista frontal, frente, né? Agora, mesmo se fosse eliminando da direita para a esquerda, como está aqui no desenho, nós teremos a vista lateral, que é a sombra. Veja que a sombra aqui, ó, está aparecendo um retângulo, né? Por exemplo, aí. E no caso, a vista superior, ou seja, se a iluminação fosse de cima para baixo, nós teríamos essa visão aqui, ó, também de um retângulo. Então, o que aqui mostra para a gente? Nós temos, assim, três maneiras de observar, no caso aí, um poliedro, né? Então, temos a vista frontal, temos a vista lateral e temos a vista superior. Essas são as três formas que nós podemos destacar. Continuando aí, a vista de um poliedro corresponde às figuras planas, assim como, por exemplo, na imagem já tem um poliedro aí, né, nessas cores que estão bem destacadas, laranja, verde e roxo. Então, ó, como ficaria aqui, por exemplo, a vista frontal, aqui na frente, ó. Representaria, no caso, essa figura na cor laranja. A lateral, nós conseguiríamos ver, por exemplo, essas duas faces verdes, e a superior, nós iríamos conseguir ver essas três faces na cor aí roxa. Então, essas cores usadas, os elementos permitem identificar as faces que aparecem a cada vista. Note que a vista frontal, por laranja, não parece dividido em 4 quadrados. Isso ocorre porque o poliedro dos 4 quadrados estão no mesmo plano. Já na vista lateral superior, o polígono verde e o lilás são divididos em quadrados menores, indicando as faces quadradas que são nos planos. Então, para finalizar aqui, gente, um pouquinho, falando sobre ainda esses conceitos, as convenções usadas na revisão das vistas, né? Então ó, vejam que vamos ter aqui como base, gente, ó, frontal, na parte laranja, por exemplo, vamos ver que face em frente, lateral, gente, aqui em roxo, e no caso aqui a verde, que seria a vista superior. Então, isso vai nos ajudar a seguir, assim, nossos estudos, para vocês terem assim, um olhar bem criterioso quanto à matemática. Para continuar aqui a aula, galera, então é o seguinte, ó. Nesse aqui vocês precisarão pegar um lápis de cor, tá? Para ficar bem mais interessante assim esse exercício, tá? Para cada poliedro desenhar a seguir, formando pela união de vários cubinhos, represente 3 vistas, a frontal, a lateral e a superior, e escreva quantos cubinhos foram usados para formar o poliedro. Então, antes de iniciar aí, a letra A, gente, nós temos aí essa representação, né? Então é o seguinte, como é que nós iríamos representar, por exemplo, aí a parte frontal? Teríamos, no caso aqui, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então aqui, podemos representar dessa forma, ó. Podemos pintar 1, 2, 3, 4 partes. Então, ó, por exemplo, a parte frontal, nós temos aí 4 cubinhos na frente, né? E na parte lateral, quantos nós teríamos? Então, ó, pinta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pode pintar aí 6. E na vista superior, né, quanto teríamos? Vai contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa seria, no caso, a vista superior. E a pergunta também diz aqui pra gente
quantos cubinhos foram utilizados aí? Então, por exemplo, na letra A, nós temos 12 cubinhos, tá? No caso, para representar, primeiro aqui, teríamos 12 cubinhos. Então, a resposta aqui, ó, seria 12 cubinhos. Continuando aí, na letra B. Então, vamos aqui primeiro ó, ver quantos cubinhos temos aqui. Nesse caso, contando aí. E aí, gente, nós temos que analisar o seguinte, né? Que nós temos que representar tanto a parte frontal, a parte superior e a lateral. Aí vamos lá, ó. Como é que nós podemos montar aqui? Primeiramente, vamos aqui pintar, né? Vamos pintar aí nesse caso. Opa, calma aí, gente. Quantos cubinhos aqui são formados? Esqueci, gente. Aqui, ó, são 6 cubinhos. Faltando aqui quantos cubinhos são formados, tá? Aí na B. Então, ó, deixa eu deixar aqui assim, ó, mais organizadinho. Deixa eu deixar aqui, ó. Aqui na letra B foi 6 cubinhos. Deixar aqui organizadinho. E aí agora vamos pintar aqui, gente, ó. Como ficaria a parte frontal? Como nós pintaríamos aqui? Deixa eu pegar aqui o pincel. Então fica assim de forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa seria, então, pintar essas partes aqui, ó. Como ficaria agora a vista lateral? Lateral, nós teríamos assim de forma, ó. 1, 2, 3, 4. A vista superior, como ficaria no caso? Assim. Temos que pintar também 4. Então essa é a resposta. Então, na letra A, nós, só para deixar aqui bem usado aqui, ó, a resposta mais correta, mais coerente, aqui seria 12 cubinhos, tá? E a letra B foram 6 cubinhos. Continuando aqui, para nós encerrarmos aqui, a letra C, né? Primeiramente, vou montar aqui, por quanto, vamos pintar para depois ficar quantos cubinhos. Então, aqui temos que ficar qual que é a parte frontal, né? Na frente, aí, a parte lateral e superior. A frontal fica da seguinte forma, gente. Vamos pintar aqui, ó. Então, seria esta e mais esta. Então, você tem que pintar essa parte frontal aí, que seria, no caso, 6 quadradinhos. Como ficaria a lateral? Então, vamos pintar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vista superior, teria que pintar todas. Então, vocês vão pintar todos os quadradinhos aí. E quantos cubinhos nós temos aí, nesse caso? Contando aí, nós teremos 14 cubinhos. Então, gente, essa foi a nossa aula referente ao uso de poliedro para ficar, no caso, as vistas que são frontais, laterais e superiores. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.